Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. É sempre um prazer dividir com vocês a sabedoria do estoicismo. Com ela aprendemos como desenvolver nosso crescimento pessoal e ter discernimento para agir com clareza em nossa vida. Hoje, abordaremos com vocês como vencer nossos inimigos sem precisar lutar. Está preparado para mais uma jornada poderosa de conhecimentos incríveis que mudarão sua vida para melhor? Então, vamos lá! Você já parou para pensar no quanto de energia desperdiçamos tentando lutar contra nossos inimigos? Desde tempos antigos, a humanidade está presa em ciclos de conflitos, ressentimentos e batalhas intermináveis. Mas e se houvesse uma maneira diferente? Uma forma mais sábia de superar aqueles que te prejudicam sem sequer entrar em confronto? Hoje, vamos explorar como a filosofia estoica pode nos ensinar a destruir nossos inimigos sem lutar. Os estoicos acreditavam que o maior campo de batalha não está lá fora, mas dentro de nós mesmos. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e filósofos estoicos, escreveu: "A alma se torna invencível quando aprende a não reagir aos insultos e provocações." Isso significa que não são as ações dos outros que nos prejudicam, mas como escolhemos reagir a elas. Para derrotar um inimigo, o primeiro passo é não dar a ele o poder de controlar nossas emoções. Imagine isso. Alguém tenta te ofender, te humilhar ou até te provocar ao ponto de você perder o controle. Se você cede à raiva, se você reage impulsivamente, quem venceu? Nesse momento, o inimigo venceu. Ele fez você sair do seu eixo, tirar o foco do que realmente importa. Mas o estoicismo nos dá uma arma poderosa: o autocontrole. Quando você decide que não será afetado, você retira todo o poder do outro. Mas como isso funciona na prática? Os estoicos tinham uma abordagem muito clara. Tudo na vida se divide em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. As ações, palavras e pensamentos de outras pessoas não estão sob nosso controle. A nossa resposta a isso? Isso está totalmente em nossas mãos. Então, o segredo é simples. Ignore o que não pode controlar e concentre-se em si mesmo. Pense nos seus inimigos não como obstáculos, mas como mestres disfarçados. Cada provocação é uma chance de praticar paciência, autocontrole e sabedoria. Quando alguém te ataca, essa é a oportunidade de mostrar que você é maior do que eles esperavam. O silêncio diante de um ataque verbal, o sorriso diante de uma crítica, a compostura quando todos esperam que você exploda. Isso é destruir um inimigo sem lutar. Mas o estoicismo vai além. Ele nos ensina a não apenas resistir aos ataques, mas a transformar a energia de nossos inimigos em algo que nos fortaleça. Sêneca, outro grande filósofo estoico, dizia que as dificuldades moldam nossa força. Então, ao invés de enxergar seus inimigos como uma ameaça, veja-os como oportunidades. Cada dificuldade que eles colocam no seu caminho é uma chance de crescer, de se tornar mais sábio, mais forte, mais imperturbável. E aqui está o ponto-chave. Muitas vezes, a vitória mais poderosa é aquela que acontece no silêncio. Quando você escolhe não revidar, quando você escolhe agir com virtude ao invés de reagir com emoção, você desmonta completamente o outro. É como se você estivesse dizendo: "Você não tem controle sobre mim, não importa o que faça." Essa postura não apenas neutraliza o inimigo, mas também transforma a percepção que as outras pessoas têm de você. E no fim, sabe o que acontece? Os seus inimigos se destroem sozinhos. Quando você não alimenta a raiva, quando você não entra no jogo deles, eles perdem o poder. Porque a raiva, a inveja, o rancor, tudo isso precisa de combustível. E o combustível é a sua reação. Agora, imagine o impacto disso na sua vida. Conflitos no trabalho, discussões familiares, brigas no trânsito, todos esses cenários deixam de ser campos de batalha e se transformam em arenas para você praticar a virtude. Cada vez que você escolhe o autocontrole, você está vencendo. Cada vez que você escolhe a paz interna, você está destruindo um inimigo sem lutar. E lembre-se, essa filosofia não é sobre fraqueza ou submissão. Pelo contrário, ela exige uma força interna gigantesca para não ceder aos impulsos, para resistir à tentação de reagir com raiva ou ressentimento.
É uma força que poucos possuem, mas que qualquer um pode desenvolver. Então, na próxima vez que alguém tentar te provocar, respire fundo. Pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Como eu posso agir de forma virtuosa aqui? Responder a essas perguntas já é metade da vitória. E no final do dia, lembre-se, a verdadeira vitória não é sobre quem ganha ou perde um confronto. É sobre quem permanece firme em sua integridade, quem escolhe o caminho mais elevado, quem se recusa a se rebaixar ao nível de quem tenta lhe derrubar. A filosofia estoica nos ensina que a paz inter. Mas como aplicar isso na vida real, em situações que parecem impossíveis de serem resolvidas sem confronto? Imagine uma situação em que você é injustamente acusado de algo no trabalho, ou quando alguém espalha mentiras sobre você. Nessas horas, o primeiro impulso é contra-atacar, se justificar, reagir com raiva. Mas o que o estoicismo nos ensina é que a reação impulsiva geralmente piora as coisas. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder está no controle da percepção. Quando você entende que as palavras e ações de outros não definem quem você é, mas sim como você age diante delas, você alcança um estado de liberdade interior. Essa liberdade é o que desarma seus inimigos. Eles esperam que você perca o controle, que você se rebaixe ao nível deles. Quando você não faz isso, eles se veem frustrados, desarmados. Pense no conceito de apatia dos estoicos, que é frequentemente mal interpretado como indiferença ou frieza. Mas, na verdade, apatia é a capacidade de manter a calma e a clareza em meio ao caos. Quando você desenvolve essa habilidade, você percebe que não precisa lutar para vencer. Na verdade, quanto menos você reage, mais forte você se torna. Outro ponto crucial que o estoicismo nos ensina é o poder do exemplo. Você pode destruir seus inimigos simplesmente vivendo de forma tão íntegra e virtuosa que suas ações falem por si mesmas. Sêneca dizia: a melhor maneira de se vingar de uma ofensa é não se assemelhar ao ofensor. Imagine o impacto de agir com dignidade e sabedoria, mesmo diante de ataques. Isso não apenas silencia seus críticos, mas muitas vezes os transforma. E por falar em transformação, uma das armas mais poderosas dos estoicos é a empatia. Sim, empatia. Quando você para de ver seu inimigo como uma ameaça e começa a vê-lo como um ser humano falho, cheio de medos e inseguranças, o ódio perde força. Epicteto nos lembra que as pessoas não agem contra nós, mas sim a partir de suas próprias limitações. Quando você compreende isso, é como se estivesse tirando a máscara do inimigo e enxergando a verdadeira fragilidade por trás dele. Isso não significa que você deve tolerar injustiças ou permitir que outros te prejudiquem. Pelo contrário, o estoicismo nos ensina a estabelecer limites claros, mas sem perder a calma, sem deixar que o ódio ou a raiva assumam o controle. É possível se defender de forma firme, mas serena. É possível colocar um ponto final em um conflito sem alimentar o ciclo de agressão. Agora, aqui está algo poderoso para refletir. Muitos dos nossos inimigos são criados dentro de nossas próprias mentes. Quantas vezes interpretamos mal as ações de alguém? Quantas vezes ampliamos um problema com suposições ou imaginamos intenções que nem existem? O estoicismo nos desafia a questionar nossas próprias percepções. Isso é real ou é apenas minha interpretação emocional da situação? Muitas vezes, ao praticar esse tipo de reflexão, você percebe que o inimigo que você pensava ter nem sequer existe. E quando o conflito é inevitável, como você age? Para os estoicos, mesmo em situações de confronto, a dignidade e a virtude devem ser preservadas. Um exemplo clássico é Marco Aurélio, que enfrentava traições e intrigas no Senado romano. Ele não se deixava consumir pelo desejo de vingança. Em vez disso, ele agia com justiça, com foco no que era melhor para o império, e não no que satisfaria seu ego. Essa postura não apenas desmontava os conspiradores, mas também conquistava o respeito de seus aliados. Portanto, vencer sem lutar é sobre entender que a verdadeira batalha está dentro de você. Quando você supera seu próprio ego, seu orgulho e suas reações impulsivas, você se torna inatingível. Você se torna invencível porque ninguém pode te derrubar se você já domina a si mesmo. Por fim,
A mensagem mais poderosa do estoicismo sobre esse tema é: o objetivo não é destruir seus inimigos no sentido literal, mas sim destruir o poder que eles têm sobre você. Quando você para de se preocupar com a opinião deles, quando você vive alinhado aos seus próprios valores, seus inimigos deixam de ser uma ameaça. Eles perdem o controle sobre suas emoções, sobre suas ações. E isso é a maior vitória que você pode alcançar. Então, da próxima vez que se encontrar em um conflito, lembre-se disso. O que está sob seu controle é a sua mente, a sua postura, as suas escolhas. Escolha a virtude. Escolha a paz interior. Porque no final, o maior triunfo não é vencer os outros, é vencer a si mesmo. Agora que você já compreendeu que a verdadeira batalha é interna, vamos explorar como usar essa mentalidade para transformar completamente a maneira como você lida com conflitos e inimigos. Porque o estoicismo não é apenas uma filosofia. Ele é uma prática diária, um treinamento constante da mente e da alma. Pense nisso. Quando você reage ao ataque de um inimigo, você está jogando o jogo dele. Ele quer te desestabilizar, quer fazer você agir de forma impulsiva, quer te tirar do controle. Mas quando você se recusa a participar, quando você mantém sua calma e age com inteligência, o inimigo não tem mais onde se apoiar. Você o priva daquilo que ele mais busca, o controle sobre você. Uma das práticas estoicas mais poderosas nesse contexto é a visão de cima. Imagine que você está observando a situação de fora, como se estivesse olhando para um tabuleiro de xadrez. Você vê claramente as intenções do inimigo, mas também vê suas próprias emoções. A raiva, o orgulho, o desejo de vingança. Você consegue identificar tudo isso e, ao mesmo tempo, entende que não precisa se apegar a nenhuma dessas emoções. Essa perspectiva dá clareza. Ela permite que você tome decisões com sabedoria e não com impulsividade. Além disso, os estoicos nos ensinam a importância de focar naquilo que realmente importa. Quando você está diante de um conflito, pergunte-se: esse problema terá importância daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? Eu estou gastando minha energia com algo que realmente faz diferença na minha vida? Na maioria das vezes você perceberá que está se deixando consumir por algo pequeno, por algo que não merece seu tempo nem sua atenção. Outro ponto fundamental é o impacto que sua postura tem nas pessoas ao seu redor. Quando você lida com seus inimigos sem lutar, quando você age com compostura e equilíbrio, você se torna um exemplo vivo de virtude. As pessoas observam. Elas percebem sua força interior, sua calma em momentos difíceis. E sabe o que acontece? Muitas vezes, seus inimigos acabam se desarmando. Eles esperavam raiva, confronto, caos. Mas, em vez disso, encontram alguém que está acima disso tudo. E não se engane, isso não é sobre ser passivo ou aceitar injustiças. É sobre agir de forma estratégica e consciente. Em vez de reagir com emoção, você responde com sabedoria. É como a água diante de uma pedra. A água não luta com a pedra. Ela contorna, ela encontra seu caminho. No final, é a água que desgasta a pedra, e não o contrário. Agora, vamos refletir sobre algo que poucos consideram. E se o seu maior inimigo não for outra pessoa, mas você mesmo? Pense nos momentos em que você foi derrotado pela raiva, pelo orgulho, pelo medo. Quantas vezes esses inimigos internos te levaram a tomar decisões que você se arrependeu depois? Para os estoicos, dominar esses impulsos internos é a maior de todas as batalhas. Quando você aprende a controlar a si mesmo, nenhuma força externa pode te derrubar. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase resume tudo. O verdadeiro poder não está em derrotar os outros, mas em dominar a si mesmo. E quando você faz isso, algo mágico acontece. As pessoas ao seu redor começam a mudar. Seus inimigos, muitas vezes, percebem que não podem te atingir. Eles desistem, ou até, mesmo mudam de postura e, se isso não acontecer, qual é o problema? Os estoicos nos ensinam que a opinião dos outros é irrelevante se estamos alinhados com nossos próprios valores. O que importa é a sua consciência, sua integridade, sua paz interior. Como Epicteto disse,
Se alguém te insulta, isso é problema dele, não seu. Sua mente é livre para interpretar as palavras dele como você quiser. Por fim, lembre-se de que a vida é curta demais para ser gasta em brigas e ressentimentos. Cada momento que você gasta lutando contra alguém é um momento que você poderia estar usando para crescer, para aprender, para aproveitar a beleza da vida. Quando você escolhe não lutar, você não está se rendendo. Você está se elevando acima da situação. Imagine como seria a sua vida se você praticasse isso todos os dias. Como seria viver sem ser dominado pelas emoções, sem ser refém das ações dos outros? Como seria viver com a tranquilidade de alguém que sabe que nenhum inimigo pode te atingir porque você já domina a si mesmo? Essa é a liberdade que o estoicismo oferece. Então, da próxima vez que você se deparar com um conflito, lembre-se, você tem a escolha. Você pode reagir e entrar no jogo do inimigo, ou pode se elevar, agir com sabedoria e destruir o poder dele sobre você. Porque, no final, não é sobre derrotar o outro, é sobre se tornar inatingível. E esse é o maior triunfo que você pode alcançar. E assim, chegamos ao ponto crucial. Destruir nossos inimigos sem lutar é uma escolha que exige força interior, paciência e sabedoria. É uma prática diária, um exercício constante de autocontrole e virtude. Não é sobre deixar que os outros passem por cima de você, mas sobre não permitir que eles tenham poder sobre sua mente e suas emoções. No final, tudo se resume a uma pergunta: qual tipo de pessoa você quer ser? Alguém que reage a cada provocação, que se deixa consumir pela raiva e pelo ressentimento? Ou alguém que se mantém firme, sereno e inabalável, não importa o que aconteça ao seu redor? Os estoicos nos mostram que o verdadeiro poder não está na força física ou no confronto, mas na capacidade de viver com virtude e paz interior, mesmo diante das adversidades. Lembre-se, a maior vitória que você pode alcançar é aquela que acontece dentro de você. Quando você controla suas emoções, quando você age com calma diante do caos, você já venceu. E mais do que isso, você se torna um exemplo para os outros. Um exemplo de como é possível viver uma vida plena, independente das ações de terceiros. Antes de encerrarmos, quero que você leve essa reflexão consigo. Cada dia é uma nova oportunidade de praticar o estoicismo, de ser melhor do que ontem, de vencer não seus inimigos externos, mas os internos. O caminho nem sempre será fácil, mas como dizia Sêneca, nada é mais admirável do que uma mente que permanece calma em meio às tempestades. Se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de deixar seu like, comentar suas reflexões aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. E claro, inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre como aplicar a sabedoria estoica no seu dia a dia. Muito obrigado por dedicar seu tempo a essa jornada de autoconhecimento. Que você continue se fortalecendo, enfrentando seus desafios, com sabedoria e, acima de tudo, encontrando a paz interior que ninguém pode tirar de você. Até o próximo vídeo.